Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo uma aula aqui de responsabilidade civil do Estado, que é um assunto cobrado na disciplina de Direito Administrativo. E hoje, com essa aula, eu pretendo explicar aqui o que você precisa saber para acertar questões em prova, tá? Acredito que com essa aula aqui, nós conseguiremos fazer com que você acerte praticamente qualquer questão de prova, tá? Evidentemente que com essa aula não dá para acertar todas as questões de prova, tá? Porque vai ter algumas questões que vão fugir muito do que é cobrado normalmente, ou vai ter algumas questões que vão em coisas muito específicas, mas de maneira geral, acredito que vamos conseguir acertar praticamente qualquer questão de prova. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, primeiro slide aqui, né? A gente tem que falar sobre o fundamento da responsabilidade. E aí eu vou cortar aqui para mim e eu queria que vocês pensassem um pouco. Vamos pensar que você está na rua, está andando com seu carro e aí tem uma ambulância que está ali com o giroflex ligado, está furando semáforo vermelho, porque provavelmente vai ter que atender alguma ocorrência. E aí essa ambulância vem e te atropela, tá? Primeira pergunta que você tem que se fazer: será que alguém nesse cenário vai ser responsabilizado por alguma coisa? Será que o motorista da ambulância? Será que a empresa da ambulância? Será que, se no caso essa ambulância for ligada diretamente a um órgão, será que esse órgão vai responder? É isso que você tem que pensar. E a resposta, pessoal, é sim, tá? Em vários casos, existe, né, uma responsabilidade inerente às atividades, do Estado, né? Então, nesse exemplo que eu dei, se for, por exemplo, uma ambulância da União, do governo federal, o governo federal vai ser responsabilizado, tá? E aí, vamos voltar aqui para o slide. Primeira coisa que você tem que saber, essa responsabilidade a gente chama ela de extracontratual. E por que chama de extracontratual? Porque nesse exemplo que eu dei, existe um contrato entre você e o pessoal da ambulância, seja o Estado, seja um particular? Existe? Não existe, tá? Então, nesse caso, a gente chama de responsabilidade extracontratual, tá? É, por quê? Porque nós temos também as responsabilidades contratuais. Porque o Estado brasileiro, pessoal, ele elabora, né, ele formaliza contratos com outras pessoas. Então, dentro desses contratos, existem responsabilidades inerentes a esse contrato, tá? Então, por exemplo, quando tem ali algum tipo de contrato sob a égide da Lei 14.133, isso daqui é uma responsabilidade contratual, tá? Isso daqui não tem nada a ver com responsabilidade extracontratual, tá? Então entenda o que eu tô falando, tá? E qual é a fundamentação, né, o princípio que a gente invoca para poder justificar a responsabilidade? Bom, pessoal, o primeiro princípio é o princípio da supremacia do interesse público em face do interesse privado. E você tem que lembrar o seguinte, olha, esse princípio aqui, se a gente for falar de um modo coloquial, ele significa o seguinte: o Estado, pessoal, ele é grandão, o Estado ele é forte, tá? Então, pelo fato do Estado ser forte, ser grandão, se ele tem algum excesso, né, então você tem que tratá-lo com maior rigor, tá? Então eu vou até anotar aqui, ó, o Estado, eu coloco o Estado com E maiúsculo, tá? O Estado é grandão. Então tem que ter, tem que ter maior rigor, tá? Então, se o Estado ele age sobre um princípio da supremacia, então nada mais justo que você tenha mais rigor com esse Estado, ok? Bom, e nós temos também a outra fundamentação, é o princípio da isonomia, porque pensa comigo, nessa situação da ambulância, se você teve uma ambulância que atropelou você, nós temos uma situação de desigualdade. Então, ou seja, você desequilibrou uma balança que existe.
E aí, para você corrigir essa desigualdade, o que que você faz? Você imputa uma responsabilidade àquele ente, e aí essa desigualdade, ela volta a ficar igual mediante ali uma indenização, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, isonomia, tá? Isonomia a gente coloca, eh, desigualdade, desigualdade causa um dano, indenização serve para igualar. E, opa, escrevi errado, né? Igualar, ok? Beleza. Então passamos para a primeira parte. Só que aí, pessoal, a gente é bom, sempre interessante, inclusive você tem algumas questões de prova que cobram isso, que é sobre o histórico, né? Será que a responsabilidade civil do Estado a vida inteira foi a mesma coisa? E a resposta é não. Conforme os governos, né, as formas de governo, as formas de Estado, os sistemas de governo foram evoluindo, a responsabilidade civil também aconteceu essa evolução. E aí, a doutrina nos explica que o primeiro tipo de responsabilidade que nós tivemos foi a irresponsabilidade. Pessoal, o que foi a irresponsabilidade? A irresponsabilidade era na época, vou anotar aqui, ó, das monarquias monarquias absolutistas. E aí, pessoal, o que que você tem que lembrar? Nessa época das monarquias, o rei existia ali, né, uma personificação divina do rei. Então o rei, ele era como se fosse um deus. Vou colocar aqui, ó, como se fosse um deus. E aí eu pergunto, nesse caso, vai ter responsabilidade? Não, né? O nome já fala, irresponsabilidade. E aí a doutrina até fala, né, que existe um termo para essa teoria que é o seguinte: o rei não erra. Ou, né, em inglês, a doutrina até chama em inglês, the king cannot be wrong, alguma coisa assim, né? Então o rei não erra. Então não existe responsabilidade na teoria, né, porque o nome já fala, teoria da irresponsabilidade. E aí, uma coisa importante também é que no Brasil, BR, né, não teve, tá? Não teve isso aqui. Até porque o Brasil é um país jovem, né, pessoal? O país é um país bem jovem. Bom, o segundo tipo de responsabilidade que nós tivemos foi a responsabilidade com previsão legal, tá? A doutrina chama assim. E essa responsabilidade, pessoal, ela aconteceu lá na França, tá? Vou anotar aqui. Aconteceu na França, no famoso caso Blanco. O que foi o caso Blanco? O caso Blanco foi um caso em que uma garota foi atropelada por um vagão de uma ferroviária, tá? De um trem ferroviário. Então, como ela teve esse atropelamento, parecido com o que a gente falou, né? Nesse caso aqui, surgiu, né, essa teoria, né, esse tipo de responsabilidade com previsão legal. Só que esse tipo de responsabilidade, pessoal, ele era muito pontual. Vou colocar aqui, ó, pontual. Ou seja, somente em casos muito específicos, tá? No Brasil existiu esse tipo de responsabilidade? Existiu. No Brasil existiu em 1873 com o famoso Tribunal dos Conflitos. Tribunal dos Conflitos. Beleza? Então, mais um tipo aí para nós. E aí, pessoal, vem aqui o terceiro histórico, né? O terceiro tipo, né? A terceira teoria. Responsabilidade subjetiva ou civilista. E aqui até ficou escrito errado, né? A responsabilidade. Mas ignora aí. Pessoal, presta atenção. Responsabilidade subjetiva. Aí você tem que lembrar, você tem que gravar esse termo, subjetiva é aquela em que existe um elemento subjetivo. Que elemento subjetivo é esse? Culpa ou dolo? Então, vou colocar aqui, ó, elemento subjetivo.
culpa ou dolo. E aí, culpa ou dolo é de quem? Do agente, pessoal. Então, a pessoa que está praticando o ato, na responsabilidade subjetiva, leva em consideração a sua intenção. Então, culpa ou dolo, eu vou colocar assim, ó, intenção do agente. Então, se o agente ele agiu com culpa, ou seja, ele foi imprudente, agiu com imperícia, foi negligente, se houve essa situação, então ele agiu com culpa. Então, nesse caso, nós temos um elemento subjetivo para imputar responsabilidade, responsabilidade subjetiva. E no caso do dolo, é porque o agente quis mesmo fazer isso, tá? Bom, no Brasil, essa teoria, né, esse histórico aqui foi em 1916, tá? No Código Civil da época, tá? Esse Código Civil já foi revogado já, inclusive. Beleza? Próximo. Aí depois, pessoal, nós temos basicamente, né, a culpa do serviço. Culpa do serviço. Na culpa do serviço, você não precisa que haja uma intenção do agente, não precisa ter dolo ou culpa, tá? Mas você tem que comprovar, deve comprovar que o serviço foi prestado de maneira ineficiente ou com atraso ou foi um serviço mal prestado. Então, por exemplo, você tem que comprovar serviço mal prestado, ineficiência e atraso. Ah, mas aqui a gente está avaliando se teve culpa ou não do agente? Não estamos avaliando isso. A gente está avaliando essa situação. O serviço foi mal prestado, foi ineficiente, foi prestado com atraso? Beleza. Há responsabilidade devido à culpa do serviço. E essa responsabilidade também é chamada de culpa anônima. Beleza? Culpa anônima. E aí, pessoal, por fim, a gente chega na responsabilidade objetiva. E aqui nós chegamos na responsabilidade que é a regra geral do nosso Brasilzão, tá? Então, a responsabilidade civil objetiva, primeiramente eu vou colocar desde quando ela está presente. Ela está presente no Brasil desde 1946 no nosso Código Civil da época. Então, desde então, ela está no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição de 88 manteve a responsabilidade objetiva. E aí, pessoal, a responsabilidade objetiva, grava aí, ela independe de dolo ou culpa de quem praticou o ato. Então, lembra o nosso exemplo da ambulância. O motorista está lá dirigindo, ele está em serviço, ele está indo atender uma ocorrência, talvez ali uma morte, uma situação com a pessoa com 5 minutos de atraso, pode ser que ela morra. Então entende que é uma situação ali excepcional? Pois é. Mas se essa ambulância ela atropelar uma pessoa, tá? E vamos imaginar que é uma ambulância da União, o governo federal vai ser responsabilizado, tá? Devido à responsabilidade extracontratual. E isso independe de culpa ou dolo. Não, mas o motorista tava trabalhando, ele teve que furar o semáforo, porque senão ele não ia chegar a tempo e a pessoa poderia morrer. Ok. Isso não exime a responsabilidade do Estado, tá? Então, como regra geral, a responsabilidade objetiva, ela avalia essas questões, tá bom? Então, vamos colocar aqui: responsabilidade objetiva independe. Vou até colocar de vermelho, ó. Independe de dolo ou culpa do agente.
Ah, mas e se o agente ele tiver sido culpado? Se o agente tiver agido com com dolo, né, desculpa, não vai acontecer nada com ele? Vai acontecer, tá? Mas calma, segura um pouquinho que eu vou falar no próximo, beleza? Ou seja, pessoal, para existir a responsabilidade objetiva, basta três coisinhas que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, tá? Que é a conduta do agente, o dano causado e o nexo de causalidade, ou seja, pega o exemplo da ambulância. A ambulância, ela estava sendo conduzida por um agente, o agente foi lá, furou o semáforo, atropelou você, tá? Conduta. Houve um dano aí? Houve, você foi atropelada, atropelado, ou seja, pode ser que você tenha quebrado um braço, uma perna, assim, a sorte que nesse exemplo aí, quem atropelou foi a ambulância, né? Já tem até uma equipe médica lá para atender. E o nexo de causalidade é a relação entre a conduta e o dano. Tem relação? Tem. A ambulância estava em serviço, tá? Sob a ótica do Estado, na prestação de saúde, e foi lá e atropelou um cidadão. Então, existe um nexo ali, tá? Então, basta essas três coisas, ok? Beleza. Aí, pessoal, olha só. Como que está escrito, né? Opa! Como que está previsto na Constituição a nossa responsabilidade objetiva, porque olha, presta atenção. No Brasil, a regra é a responsabilidade objetiva, tá? Então, pessoal, lá na Constituição vai estar no artigo 37, né, o nosso famoso artigo 37, que fala aí da parte de administração pública, lá no parágrafo 6º, tá? Beleza. Então, pessoal, olha só. Vamos ler aqui. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Bom, vamos interpretar isso aqui, tá? Primeiro eu vou passar aqui para o próximo slide, porque vocês vão entender, tá? Dentro do artigo 37, nós temos os sujeitos da responsabilidade, tá? Lembra aqui que aqui fala o seguinte, olha, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos. Então vamos lá. Pessoal, quem vai responder? Quem da administração pública vai responder quando a gente interpreta esse artigo? Vamos lá. Administração direta. Na administração direta, nós temos pessoas jurídicas de direito público? Nós temos? Temos. Então, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, pessoa jurídica de direito público. Quem vai estar dentro aí? União, Estado, Distrito Federal, municípios, ok? Administração indireta. Existe pessoas jurídicas de direito público. Aqui na administração indireta, existe? Existe. Quem? Autarquias e fundações públicas de direito público. Então, as autarquias e as fundações públicas de direito público serão responsáveis, do ponto de vista extracontratual, na égide da responsabilidade civil do Estado? Sim, tá? Sim, conforme a disposição do parágrafo 6º, tá? Eu estou só fazendo a interpretação. Pessoa jurídica de direito público. Beleza. Só que aqui fala também, ó, pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Vamos lá. Pessoal, na administração indireta, nós temos pessoas jurídicas de direito privado? Nós temos? Temos, né? Nós temos quem? As empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas empresas aqui vão ser responsabilizadas? Vão. Quando? Quando elas forem prestadoras, quando elas prestam serviço público. Beleza, pessoal?
Então, toma cuidado com isso aqui. A administração direta, todo mundo é pessoa jurídica de direito público, então vão ser responsabilizadas. A administração indireta, tem pessoa jurídica de direito público? Tem. Autarquia e fundação pública de direito público. Ok. Mas, conforme o parágrafo 6º do artigo 37, as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público também vão ser responsabilizadas, objetivamente. No caso, nós temos, na administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, ok? Então, nos casos que elas prestam serviço público, elas serão responsabilizadas. E aí, toma cuidado, pessoal, porque as empresas públicas, sociedade de economia mista, elas podem explorar a atividade econômica. Então, quando elas estiverem atuando sob a ótica da exploração da atividade econômica, elas não vão ser responsabilizadas objetivamente. Beleza? E os particulares, pessoal, os particulares, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Só que aí, pessoal, existem casos que nós temos delegação de serviços públicos, né? Lembra lá das concessionárias e permissionárias? Pois é. Nesses casos aqui, pessoal, se tiver acontecendo uma prestação de serviço público, opa, nesses casos aqui também ensejará responsabilidade, ou seja, até para um particular, que é uma pessoa jurídica de direito privado, porém, se ele está prestando um serviço público, meio que foi ali delegado, né? Houve uma delegação. Então, ele está ali num sistema de concessionária ou permissionária. Nesse caso, vai ter responsabilidade civil objetiva? Vai, tá? Beleza, então vamos voltar. Entendeu isso aqui, né? Beleza. Aí, pessoal, tem um esqueminha aqui que nos ajuda bastante, tá? Que resume exatamente o que está aqui no artigo 37, parágrafo 6. Vamos lá. O parágrafo 6 está falando o seguinte, ó. Nós temos aqui um terceiro, né? Um cidadão, e aqui eu até coloco aqui, ó. Causarem a terceiros, tá? Terceiros. Beleza. Então, esse aqui é um terceiro, tá? Um terceiro que foi lesado. Lesado. Lesado por quem? Pela administração pública, indireta, direta, né? E no caso da indireta, empresa pública e sociedade de economia mista que estejam, né, prestando serviços públicos. E para particulares que estejam prestando serviços públicos através da delegação, tá? Beleza, então um terceiro lesado, o que ele vai fazer? Ele vai acionar o Estado, tá? Por quê? Porque, igual nós falamos aqui, essas pessoas aqui responderão pelos danos que seus agentes causaram a terceiros. Então, um terceiro lesado, ele vai acionar o Estado. E quando ele aciona o Estado, ele aciona sob a justificativa da responsabilidade objetiva. Então, no exemplo que eu dei, você foi atropelado por uma ambulância, você foi lá, entrou ali com um processo contra a União, contra o governo federal, falando que você precisa ser indenizado pelos danos que você teve devido a essa conduta, né, de um agente público que é uma representação do Estado, né? E aciona ali o Estado. O Estado vai pagar uma indenização para você, beleza? Só que aí, pessoal, será que fica por isso mesmo? Será? Por quê? Porque quem agiu, quem teve essa conduta que lesou você foi um agente. E aí, pessoal, você tem que tomar muito cuidado, porque o próprio parágrafo 6 fala o seguinte, olha o finalzinho dele aqui. Assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O responsável aqui é o agente. Então, pessoal, o cidadão, o terceiro, lesado, usuário ou não usuário de um serviço público, se ele tiver ali algum dano que foi causado por um agente público, pela conduta de um agente público, ele vai acionar o Estado mediante a responsabilidade objetiva. Beleza. Acionou o Estado, foi lá, recebeu a indenização. O que é que o Estado vai fazer, pessoal? O Estado, ele vai entrar com uma ação regressiva contra o agente público. Vou colocar aqui, ó, agente. Então, o que que o Estado vai fazer aqui? Ele vai entrar com uma ação regressiva. Vou colocar aqui, ó, ação regressiva. Vou colocar de vermelho aqui para não ficar igual, né? Ação regressiva. Só que ele vai fazer isso, pessoal, sob a ótica da responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, vai ter que ser avaliado o dolo ou culpa. Então, aqui que está o pulo do gato. Então, revisando pela última vez, o terceiro lesado aciona o Estado sob a ótica de responsabilidade objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa, tá? Basta que haja dano, conduta, dano e nexo causal. Beleza, foi lá, recebeu sua indenização, vamos para a próxima parte. O Estado agora vai avaliar, será que o agente que conduziu, né, que causou o dano, será que ele teve responsabilidade? Vamos verificar. Sob qual ótica que vai ser avaliada? Responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque tem que avaliar se houve dolo ou culpa. Então, se o agente público tiver agido com dolo ou culpa, ele vai ser responsabilizado subjetivamente pelo Estado, numa ação regressiva. Beleza? Entendeu a diferença? Tá? E aqui, pessoal, essa é a melhor explicação que nós temos, tá? Então, de maneira geral, em regra geral, quando um terceiro é lesado, ele aciona o Estado mediante a responsabilidade objetiva, tá? E aí depois o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra o agente público sob a ótica da responsabilidade subjetiva, ou seja, vai avaliar se o agente teve culpa ou dolo naquela ação, ok? Beleza. Aí aqui tem uma coisa importante que a gente não falou, que eu vou deixar bem aqui, ó. Vou colocar assim, ó, vou colocar uma estrelinha aqui e vou colocar uma estrelinha aqui. Beleza. Vamos lá. Nos casos das pessoas jurídicas de direito privado, você não pode esquecer, né, que essas empresas, quando elas prestam serviços públicos, a responsabilidade delas é objetiva. Beleza, você já entendeu isso aqui. Só que aí, pessoal, é uma empresa, tá? Vamos imaginar que um particular, pessoa jurídica de direito privado, que estava atuando numa ótica de delegação de serviço público, a empresa dele faliu. E aí, você que foi lesado por essa empresa, será que você não vai conseguir sua indenização? Vai conseguir, pessoal. Por quê? Porque nos casos dessas empresas, o Estado ele vai ter responsabilidade também, tá? A responsabilidade dele vai ser objetiva, porque, né, na maioria dos casos vai ser, porém vai ser subsidiária. O que é que significa isso, pessoal? Que você, se acontecer um caso, por exemplo, você estava numa rodovia, caiu num buraco, furou o pneu, amassou a roda e seu carro desalinhou. E vamos imaginar que essa rodovia ela é mantida por uma concessionária, tá? Lembra dos pedágios aí que você paga? Pois é, vamos pegar esse caso. Mas aí, vamos por algum motivo essa empresa ela faliu. Ela faliu. E aí, nesse caso, você vai ficar sem receber? Não, né? Você vai acionar o Estado. Então, esgotadas as tentativas que você tenta buscar uma indenização contra uma empresa, tá? Que presta um serviço público e é responsável objetivamente, se conseguiu, se tentou de tudo e não conseguiu, aí o Estado vai ser acionado, tá? E isso é o que a gente chama de responsabilidade subsidiária, ok? Próximo. Bom, os elementos da responsabilidade objetiva, tá? Bom, aqui a gente já falou aqui várias vezes, tá? Eu vou só definir mais claramente, tá? Para ser caracterizada a responsabilidade objetiva, nós falamos, né?
precisa da culpa, ou desculpa, precisa da conduta, do dano e do nexo de causalidade, tá? A conduta, pessoal, é basicamente assim: um agente que nesta qualidade, nesta qualidade, tenha agido. Aí, assim, só para você não confundir as ideias. Lembra lá do exemplo da ambulância, né? Nesse caso, o agente tá agindo na qualidade de agente público? Tá, né? Ele tá agindo, tá? Beleza. Então, a agente que nesta qualidade tenha. Acho que a agida aqui ficou uma palavra meio feia, né? Agente que nesta qualidade tenha é, atuado. Eu até pausei o vídeo aqui, fui no dicionário para ver uma palavra melhor, tá? Então, um agente que nesta qualidade tenha atuado. Exemplo: pensa nesse motorista da ambulância que atropelou você, tá? E aí tava tendo ali a ambulância estava indo atender alguma ocorrência, ou seja, tava tendo ali alguma ação do Estado, né? E aí ele aconteceu isso. Agora, pensa nesse motorista da ambulância, ele no dia a dia ele tá ali, dirigindo seu carro e tá indo passear, tá indo num shopping. E aí ele atropela você. Nesse caso, existe ali uma conduta, né, de um agente público que tá agindo nessa qualidade? Não. O motorista da ambulância, vamos imaginar, né, que ele seja um servidor público, mas quando ele dirige o seu carro particular e comete um acidente, né, bate alguém, atropela, nesse caso, ele tá como um particular, não é como um agente público. Então, cuidado com isso, tá? Já teve questão de prova que contou uma historinha, tá? Falava que o Joãozinho era um agente público e aí ele estava na rua dirigindo um carro e bateu em alguém. E nesse caso a questão falava, vai ser imputado responsabilidade objetiva? E você já sabe que não, tá? Dano, pessoal. O dano, você tem que lembrar que é um dano jurídico, tá? Dano jurídico, pessoal, é aquele que é tutelado pelo direito. Tutelado pelo direito. Professor, é só dano material? Então, bateu no meu carro, estragou minha casa, amassou minha roda? Não, pessoal. Pode também dano moral. Pode dano moral. E aí, no dano moral, toma cuidado, porque um mero desconforto ou um mero aborrecimento não causa dano moral, tá? Então, por exemplo, foi num órgão, pediu uma informação e aí você não gostou da maneira como o servidor te respondeu. Você achou que, sei lá, que ele foi grosso, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, tem dano moral? Não, né, pessoal? Você teve ali um desconforto, um aborrecimento, mas não é um dano moral, tá? E aí, eu não coloquei aqui, mas só para lembrar. Quando nós temos danos genéricos, um dano genérico, pessoal, não causa, não imputa, né, uma responsabilidade objetiva, tá? Por quê? Porque é o que a gente chama de risco social, tá? Então, por exemplo, dano genérico, vou dar um exemplo aqui que acontece, né? O Tribunal de Justiça, ele tem vários fóruns espalhados por várias cidades, né? Todos os tribunais de justiça de todos os estados é assim. Então você tem espalhado fóruns pelo estado inteiro. Só que aí o tribunal, todos os tribunais, sempre eles fazem avaliações no que tange a se aquele tribunal ainda vale a pena ele ser mantido ali. Se não é melhor você extinguir aquele fórum e deixá-lo vinculado a outro fórum que está próximo ali da cidade. E isso está acontecendo hoje em dia, vários tribunais estão fazendo, porque todos os processos hoje são digitais. Então, o processo corre de maneira digital, as audiências, em grande parte, são digitais. Então, não faz sentido manter tantos fóruns assim que tem ali um custo fixo de servidor, o custo da infraestrutura muito alto. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que um fórum ele seja extinto, ele saia de uma cidade. Só que pensa assim, pessoal, lá na quadra, né, ali na região que está o fórum, ele movimenta ali. Tem ali um mercadinho, tem uma padaria,
tem um restaurante, isso é muito comum. E aí o tribunal é extinto, o tribunal não, né? Aquele fórum é extinto, ele passa a ser ligado a outro fórum de outra cidade, aí vem o dono da padaria e fala: "Ah, eu vou entrar aqui com um processo contra o Estado, porque me gerou um dano aqui". Não, pessoal, nesse caso é um dano genérico, é um risco social. Todo mundo perdeu ali. Beleza? E nós temos, pessoal, o nexo de causalidade. Nesse caso aqui, a conduta foi determinante para o dano, ok? Beleza. Aí, pessoal, essa aqui é uma parte mais teórica, mas vocês precisam saber também que nós temos a teoria, né, as teorias da responsabilidade civil, tá? E aí nós temos o risco administrativo e o risco integral, tá? Vamos lá. O risco administrativo, pessoal, é justamente a hipótese lá do artigo 37, parágrafo 6º, tá? É justamente a hipótese lá da responsabilidade objetiva, tá? Então, lá naquele artigo, lá naquele parágrafo, está ali evidenciado o risco administrativo, tá? E por que que chama risco administrativo? Porque o Estado, ele é o todo-poderoso. Então, se o Estado é o todo-poderoso, lembra lá do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que eu expliquei no primeiro slide, que era uma das justificativas para imputar responsabilidade? Pois é, se o Estado é todo-poderoso, ele age como Estado grandão, então o risco para o Estado é maior, risco maior, ok? E na teoria do risco administrativo, pessoal, a gente vai ver agorinha as hipóteses, mas, para adiantar, admite excludentes. Pessoal, excludentes são situações que o Estado não vai ser responsável. Vai ter algumas situações que vai excluir a responsabilidade do Estado, tá? Guarde isso aí que a gente vai falar no próximo slide. Beleza? No próximo não, né? Alguns slides para frente. Só que aí, pessoal, nós temos também o nosso risco integral. No risco integral, existe no Brasil? Existe, tá? É uma hipótese excepcional, tá? No risco integral, pessoal, o mais importante que você precisa saber é não há excludentes. Não tem como você excluir a responsabilidade do Estado nos casos de risco integral. E que casos são esses, tá, pessoal? Primeiro caso aí, atividade nuclear. Então, por exemplo, o Brasil tem lá a Angra, né, que são aquelas usinas nucleares. Se acontecer alguma coisa, alguma explosão, o Estado vai alegar que houve ali uma situação que não foi culpa dele, não sei o quê. Não, tá, pessoal? Não, não tem como. Ah, aconteceu aqui uma situação excepcional, imprevisível, que a gente não esperava. Tem como haver a exclusão da responsabilidade? Não, tá? Atividade nuclear, meio ambiente. Então, meio ambiente, danos ao meio ambiente, né, também não admite excludentes. Ataques terroristas, ataques, tudo isso aqui são estão dentro, né, do risco integral. Então não há excludentes. Existem outros casos que a doutrina admite, mas eu vou parar por aqui, tá? O importante para você é o seguinte, olha, o seu artigo 37, parágrafo 6º, que é a principal coisa que você aprendeu nessa aula, está sob a ótica do risco administrativo. Beleza? Tá. Só que aí, pessoal, nós temos também os casos no direito brasileiro que a gente chama de responsabilidade por omissão, tá? Que caso que é esse aqui, pessoal? Basicamente, quando você tem uma má prestação
quando você tem uma prestação ineficiente, uma prestação com atraso, etc. Se acontecer essas situações aqui, você tem um caso de omissão do Estado, tá? E aí, pessoal, não sei se você percebeu, mas você lembra disso daqui? A gente falou sobre a má prestação, prestação ineficiente e prestação por atraso. A gente viu aqui atraso, ó. Lá nas teorias da responsabilidade, nós temos, olha só, a teoria da culpa do serviço ou culpa anônima. Nessa teoria, tem que ser comprovado, né? A vítima tem que comprovar o serviço mal prestado, a ineficiência ou o atraso. É justamente esse caso aqui, pessoal. Na responsabilidade por omissão, a gente está naquele caso da culpa do serviço, tá? Culpa anônima. Então, a vítima, ela precisa comprovar que o Estado foi omisso. Foi omisso como? Foi omisso através de uma má prestação, prestação ineficiente ou prestação com atraso ou qualquer outro caso que tenha, né, alguma omissão, beleza? E lembrando que nós falamos atrás que nesse caso aqui não se precisa comprovar culpa do agente. Beleza? Só para você ficar ligado que pode ser que a sua questão de prova ela fale, né, sobre a responsabilidade por omissão. Beleza. Isso aqui é uma exceção, tá? É uma exceção. Bom, e aí, pessoal, quando a gente estava lá estudando a teoria do risco administrativo, que está ali envolvida no seu artigo 37, parágrafo 6º, que fala da responsabilidade objetiva do Estado, existem situações que são o que a gente chama de excludentes. O que são excludentes, pessoal? São situações que a responsabilidade do Estado vai ser afastada, tá? Aqui nós temos dois casos exemplificativos, tá? Exemplificativos. Se a questão falar para você que os únicos casos de excludente são esses daqui, tá errado, tá? É de maneira exemplificativa. A doutrina admite outros. Vamos lá. Primeiro caso, pessoal, evento fortuito ou força maior. Isso daqui, pessoal, são eventos humanos ou eventos naturais imprevisíveis. Por exemplo, terremoto, tsunami, alguma chuva totalmente fora da realidade. Por exemplo, estava previsto chover 200 milímetros ao longo do mês lá em São Paulo. Aí teve uma chuva que em um dia choveu 200 milímetros. Isso aqui é algo imprevisível, tá? Imprevisível. Então são eventos humanos ou naturais imprevisíveis, tá? E nós temos o caso da culpa exclusiva da vítima, tá? Então, assim, pessoal, o nome é autoexplicativo, né? Se a situação em que ocorreu uma conduta de um agente que gerou um dano e que há um nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, vai ser afastada a responsabilidade se a culpa foi da vítima, tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem absurdo. O caso da ambulância. A ambulância tá andando na rua, tá? E vamos imaginar que a ambulância nem tá correndo, ela tá 40 quilômetros por hora. Aí você foi lá e se jogou na ambulância, você se jogou. E aí tem uma câmera que mostra, né, que você se jogou. Ou seja, nesse caso, a ambulância teve culpa? Não teve, né, pessoal? A vítima ali lesada, ela se jogou, ela quis se jogar na ambulância, às vezes ele estava passando por problemas, né, psicológicos e tals, queria cometer ali tirar a própria vida, né? E aí se jogou contra a ambulância, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui, mas culpa exclusiva da vítima é quando a vítima, né, ela que deu causa a esse problema, tá bom? E aí, pessoal, nós temos outra situação, vou deixar uma linha aqui, tá? Que não é uma excludente. Presta atenção.
que são os casos de culpa concorrente. Os casos de culpa concorrente, pessoal, é basicamente assim: é quando os dois são culpados. O Estado tem culpa, mas o lesado, ele também ajudou, ele também teve culpa ali, tá? Ele também fez coisa errada. Então, os dois são culpados. Nesse caso, é culpa concorrente. Ficou até feia aqui minha escrita, né? Culpa concorrente. Nesse caso, existe uma excludente? Não, não tem excludente. Culpa concorrente não é excludente. O que a culpa concorrente faz? Você vai ter ali uma divisão de responsabilidades. Nesse caso, pessoal, vai atenua a responsabilidade do Estado. E o que vai acontecer? Você vai ter uma reduz a indenização. Então, na culpa concorrente, não há é, uma, uma excludente de responsabilidade, o que tem é uma diminuição, uma melhora, uma atenuação da responsabilidade. Nesse caso, vai reduzir a indenização. Bom, pessoal, e aqui é o nosso último slide, tá? Que a gente vai falar. Evidentemente, pessoal, que esse assunto ele não se esgota aqui, tá? Existem várias situações que podem ensejar responsabilidade, que tá na doutrina, que tá na jurisprudência, então não se esgota aqui, tá? Mas eu acredito aí que é, com o que a gente aprendeu aqui, você vai conseguir acertar a maioria das questões de prova, tá? Se você conseguir acertar 90% de todas as questões de prova que você fazer, se estiver presente aqui, eu já estou feliz, tá? Então vamos lá. Outros tipos, aqui eu escrevi errado, né? Outros tipos de responsabilidades. Pessoal, responsabilidade por atos legislativos. Bom, só você pensar, né? Vereador, lá da Câmara dos Vereadores, deputado, senador, enfim, todos eles, pessoal, elaboram projetos de lei. E será que alguma lei que é criada, será que ela pode ensejar uma responsabilidade para o Estado? O Estado pode ser responsável por algum tipo de lei que causou algum dano em alguém? Pois é, pessoal. Existe sim os casos. Vamos lá. Os casos são basicamente dois, tá? Leis de efeitos concretos. Leis de efeitos concretos. Pessoal, leis de efeitos concretos são leis que elas têm a forma de uma lei. É uma lei formal, ou seja, foi respeitado um processo legislativo. Então, foi aprovado pela Câmara, foi sancionado pelo Executivo. Então, ela tem uma cara, uma forma de lei, tá? Mas ela não é uma lei no sentido material. Material, vou colocar assim, ó, material. Ela não é uma lei em sentido material. Por que ela não é uma lei em sentido material? Porque ela não traz normas gerais, tá? Ela não é uma norma abstrata, tá? Então, leis de efeitos concretos, elas são leis formais, porque respeita o processo legislativo, ou seja, tem uma cara de lei, porém, do ponto de vista material, elas não são leis. Por quê? Porque elas não trazem normas gerais. Então, na verdade, lei de efeitos concretos é como se fosse atos administrativos. É como se fosse um ato administrativo. Me dá um exemplo do desapropriação. Então, por exemplo, numa desapropriação, como regra geral, vai ensejar uma indenização para o lesado, tá? Ah, mas foi uma lei, beleza, mas é uma lei de efeitos concretos. É uma lei formal, mas não é uma lei material, não traz normas gerais, não traz abstrações. Então, os casos de leis de efeitos concretos, nós temos aqui uma responsabilidade objetiva, beleza? E nós também temos, pessoal, responsabilidade por atos legislativos nos casos de leis inconstitucionais, ou seja, foram leis que foram declaradas
inconstitucionais pelo judiciário quando houver um dano ao particular. Então, uma lei inconstitucional que houve ali, que causou um dano ao particular, também vai poder ensejar uma responsabilidade para o Estado. Beleza? E no caso, pessoal, dos atos jurisdicionais. Bom, primeira coisa, né? Quando o judiciário ele age, né? A função típica do judiciário é a jurisdicional e a função atípica é a função administrativa, né? Uma delas, né? Por exemplo, quando o judiciário age sobre a ótica da função atípica, função administrativa, vai ter responsabilidade objetiva, tá? Normal, não muda nada, tá? Mas aqui, quando a gente fala de atos jurisdicionais, a gente está falando na atuação do judiciário sobre a sua função típica, função jurisdicional. E a primeira coisa que você tem que saber, na doutrina não é pacífica. Ou seja, exige muita discussão aqui. Eu não vou entrar em detalhes porque para a questão de concurso, tá? E principalmente aqui para os concursos que vocês forem fazer, acho que não faz tanto sentido, tá? Se você estiver estudando aí para a área jurídica, para magistratura, delegado, para membro, aí sim é muito importante que você aprofunde na doutrina, veja o que cada autor fala, veja a corrente mais dominante, enfim. Bom, para atos jurisdicionais, pessoal, o que você precisa saber é o que está lá no nosso artigo 5º, inciso 75, que vai trazer um caso de responsabilidade por atos jurisdicionais quando nós temos, pessoal, um erro judiciário. E nesse caso, nós teremos uma responsabilidade objetiva. Beleza? Então, pessoal, é basicamente isso aqui, tá? Então passamos pelos principais pontos, tá? Na minha análise, tá? Então passamos aqui pelo fundamento, pelo histórico, tá? Depois, esse daqui é o slide mais importante, que é onde há a definição da responsabilidade objetiva do Estado na Constituição, beleza? E aí falamos dos sujeitos, falamos dos elementos, falamos das teorias, falamos da responsabilidade por omissão, que é o caso aí que vai ser adotada a teoria da culpa anônima, tá? Beleza? As excludentes, a culpa concorrente, que não é uma excludente, mas é uma atenuante, e aqui outras responsabilidades. Beleza? Então, pessoal, agora vamos fazer questões, tá bom? Então, vamos pular agora lá para as nossas questões, ok? Bom, pessoal, agora nós iremos fazer aqui algumas questões, tá? Do Instituto Verbena, e eu vou resolver essas questões diretamente no TEC Concursos, tá? Não vou fazer aqui um PDF e marcando, eu vou fazer diretamente aqui, tá bom? É até bom que você dá uma visualizada como é que funciona o TEC Concurso, se você não conhece o TEC, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos direto para o enunciado, né? Eu sempre recomendo isso. Sobre a responsabilidade civil do Estado, qual sequência representa a evolução de suas teorias? Olha só, um assunto mais teórico caindo no verbena. Então vamos lá. Inicialmente, né? Houve inicialmente uma teoria. Deixa eu só pegar aqui minha caneta. Cadê minha caneta? Ah, tá aqui, ó. Beleza. Inicialmente, houve uma teoria adotada por muito tempo, tá? Então, inicialmente. Beleza. Caminhou-se depois para uma nova teoria, vinculada à culpa. Ó, vinculada à culpa. Ainda hoje aceita em várias hipóteses, tendo se evoluído posteriormente para outra teoria, aplicável, no entanto, diante de requisitos variáveis de um sistema para outro, de acordo com normas impostas pelo direito positivo. Sobre a teoria da responsabilidade civil, qual resposta apresenta a evolução das suas teorias? Pessoal, primeiramente, se houve inicialmente uma teoria adotada por muito tempo, qual foi a primeira teoria que nós estudamos? A teoria da irresponsabilidade, aquela das monarquias absolutistas, do rei não pode fazer nada errado, the king cannot be wrong, lembra?
Então, essa teoria, inicialmente, muito tempo, é a teoria da irresponsabilidade. Então, olha só, letra A, nós temos teoria da irresponsabilidade, aqui também. Agora, letra C, responsabilidade objetiva. Letra D, objetiva. Letra E, subjetiva. Então, aqui você já tira letra C, letra D e letra E, porque você já sabe que a primeira é a teoria da irresponsabilidade. Caminhou-se depois para uma nova teoria, vinculada à culpa. Aí lembra que nós tivemos lá, no nosso estudo, a responsabilidade subjetiva, que tem relação com a parte civilista, que está ligada à culpa ou dolo do agente público, e depois nós temos a teoria da culpa anônima, né, que tem uma relação ali com a prestação ineficiente, atrasos, né? Mas enfim, nesse caso aqui, quando ela fala de uma nova teoria vinculada à culpa, ela está falando da responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque na subjetiva depende da intenção do agente, se ele tem culpa ou dolo, tá? Então, olha só. Teoria da responsabilidade subjetiva. E aqui, teoria da responsabilidade objetiva. Então, a letra B está errada. Então, o gabarito é a letra A, tá? Aí vamos ver o resto aqui, tendo-se evoluído posteriormente para outra teoria, tá? E aí, depois, com essa evolução, pessoal, vai vir a teoria objetiva, que é a regra geral, lá no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, beleza? Então, gabarito letra A de amor. Vamos para a próxima. No caso, foi aplicada a teoria da... De novo, ó, pessoal, a gente tendo aqui uma questão pedindo a teoria. Agora vamos ler o enunciado, né? Por ocasião da apreciação do tema 365 da repercussão geral, no julgamento extraordinário 580252, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter seus presídios, manter em seus presídios, os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiente das condições legais de encarceramento. No caso, foi aplicada a teoria da... Bom, pessoal, nesse caso aqui, teve algumas pessoas que me mandaram mensagem, que responderam essa questão, falando que, na verdade, a teoria aqui envolvida seria da responsabilidade por omissão, que é justamente quando há uma prestação ineficiente, algum tipo de atraso. Mas assim, nesse caso aqui, você até pode argumentar alguma coisa sobre isso. Mas, pessoal, a gente tem que observar o comando da questão. A questão já falou, ó, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ela já deu o mandamento para você. Qual é a responsabilidade que está inerente ao artigo 37, parágrafo 6º? Qual que é? É a responsabilidade objetiva. Então, nesse caso, qual é o gabarito? Letra B de bola, tá? Não caça pelo em ovo. Você até pode discutir, você pode falar, não, Guilherme, para mim isso aqui é responsabilidade por omissão. Pode até ser, mas o comando da questão foi muito claro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, ok? Próximo. Ah, Guilherme, vou fazer questão de procurador. Pessoal, para de ter medo de questão, tá? Questão você não tem que ter medo, não, você tem que encarar. Então vamos lá. Ó, já vou ler aqui tudo porque o enunciado não é grande, né? À luz do regramento da doutrina e da interpretação constitucional jurisprudencial em relação à responsabilidade civil do Estado, aí vamos ver as alternativas, né? Ó, questão para procurador, tá? Não precisa ter medo. Os atos das empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, estão abrangidos pela responsabilidade objetiva do Estado. Pessoal, o que nós falamos? Dentro da responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º, quem pode responder por essa responsabilidade? A administração direta, então União, Estado, DF, municípios. A administração indireta
as pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público. E aí, as empresas públicas e a sociedade de economia mista respondem? Respondem. Mas em quais casos? Nos casos em que há prestação de serviços públicos. Então, quando elas exploram a atividade econômica, elas não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva. Errada a letra A. Letra B. A responsabilidade civil objetiva da administração pública e a de seus agentes, na modalidade risco administrativo, pelos danos causados por ação ou omissão do Estado, é consagrada no Brasil. Pessoal, essa questão está errada e tem uma sutileza aqui muito pequena, tá? Ó, vou ler de novo com vocês. A responsabilidade civil objetiva da administração pública e a de seus agentes. Ó, o erro tá aqui, pessoal. Porque os agentes públicos, nós vimos, né? Como é que funciona lá o artigo 37, parágrafo 6º. Um terceiro lesado que sofre ali alguma coisa que foi causada pelo Estado. Então, o terceiro, a vítima, ele entra com uma ação e invoca a responsabilidade civil contra o Estado. O Estado vai responder, independentemente de dolo ou culpa do agente. Entretanto, se houver algum tipo de excludente de responsabilidade, vai ser aqueles exemplos que eu dei: força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, tá? Isso de maneira exemplificativa. Mas vamos imaginar que o Estado foi responsabilizado e teve que pagar uma indenização para a vítima. Beleza. Depois disso, o Estado vai entrar com uma ação de regresso, uma ação regressiva contra o agente público e vai apurar se o agente público teve responsabilidade. O agente público vai ser responsabilizado se ele, nessa conduta que gerou esse dano, se houver culpa ou dolo. Então, pessoal, nós falamos isso. A responsabilidade do agente público, ela é subjetiva, a do agente. Então, aqui, quando a questão fala a responsabilidade civil objetiva da administração e de seus agentes, está errado. Porque a responsabilidade do agente é subjetiva. Pessoal, muito sutil, tá? Boa questão para procurador, mas aqui a gente pega tudo, tá? Pode vir questão de procurador, de juiz, que a gente resolve também, beleza? Próxima. O fato de a vítima do dano causado por prestador de serviço público ser ou não usuária do serviço é relevante, bastando que o dano seja produzido pelo sujeito na qualidade de prestador de serviço público. Pessoal, eu não sei se eu comentei isso aqui, mas se eu não tiver comentado na aula teórica, eu vou comentar aqui. Já existiu muitos julgamentos da responsabilidade civil objetiva falando o seguinte: olha, vamos imaginar que um particular está prestando um serviço público devido a uma delegação de serviço público, tá? Por exemplo, uma concessionária. Aí vamos imaginar, vou pegar um exemplo aqui, um transporte coletivo, tá? Um ônibus, tá? Beleza. E aí, alguma coisa aconteceu que teve uma vítima que foi lesada por esse ônibus do transporte público. Só que aí a empresa do transporte público, ela vai falar assim, ó, olha, para essa vítima aí, a gente não é responsável não, porque ela não estava usando o serviço público, ela não era usuária do serviço público. Então a responsabilidade não tem que ser da empresa, pessoal. Tá errado isso daí. O entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores é que vai ensejar a responsabilidade objetiva de uma empresa que está prestando um serviço público por meio de uma delegação, independentemente se o usuário, né, se a vítima, ela é usuário ou não usuário do serviço. É irrelevante, igual está aqui, tá? Basta que o dano seja produzido pelo sujeito. Isso aqui é o que a gente chama, né, de os nossos três elementos, né? A conduta que gerou o dano e o nexo de causalidade, né? Uma relação da conduta e do dano, beleza? Então, gabarito letra C. Próxima, né? Vamos só ver aqui a outra. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que causarem a terceiros nos casos restritos de dolo ou culpa. Vamos só lembrar, né, que a responsabilidade objetiva, ela independe de dolo ou culpa, tá? Basta que haja os três elementos, né? Conduta, dano e nexo de causalidade. Próximo. Essa questão aqui, eu até fiz uma pausa aqui no vídeo, porque me parecia ser uma questão que estava extrapolando o tópico de responsabilidade, mas não é não, tá? Vamos lá.
No processo de implementação de políticas públicas, o governo pode contratar organizações privadas com ou sem fins lucrativos para ofertar o serviço. Nessa situação, vamos lá. A administração pública continua a ter responsabilidade pelos serviços prestados à sociedade. Vamos ver a próxima. O governo exime-se de responder pela qualidade e quantidade dos serviços ofertados. O governo terceiriza o serviço público, transformando-se em serviço privado, que é de responsabilidade de terceiros. Isso aqui está completamente equivocado. Quando você faz uma delegação de um serviço público, a titularidade continua com o Estado, ele só delegou a execução, tá? Então não existe isso de terceirizar o serviço público, tá? A administração pública contrata e regulamenta a prestação de serviços realizada por terceiros. Bom, essa questão aqui, pessoal, também eu acho ela difícil, tá? Mas é o seguinte, vamos lembrar aqui, quando a gente tem ali uma empresa, um particular que presta um serviço público por meio de uma delegação, uma concessionária, uma permissionária, por exemplo, o que nós falamos? A responsabilidade dessa empresa é objetiva. Nós falamos isso. E eu falei para vocês o seguinte: olha, e nesses casos, qual é a responsabilidade do Estado? Eu falei para vocês, a responsabilidade do Estado, ela também é objetiva, até nesses casos. Porém, é uma responsabilidade subsidiária. O que significa isso? O terceiro lesado, ele vai acionar a empresa e ele vai invocar, né, a responsabilidade objetiva para ser indenizado. E se ele não conseguir ser indenizado, ele não conseguir o ressarcimento dos danos que lhes foram causados, aí entra o Estado. Ou seja, subsidiária. Subsidiário é isso. Depois de esgotar as tentativas com aquela pessoa, eu vou tentar com a outra. Então, nesse caso aqui do governo contratar a organização privada para prestar serviço público, a administração continua a ter responsabilidade pelos serviços prestados à sociedade e essa responsabilidade ela é subsidiária. Então, gabarito letra A. Olha, pessoal, se eu tivesse estudando para concurso, essa questãozinha aqui, o que eu faria? Eu favoritaria ela, tá? Eu favoritaria, porque é uma questão muito boa, tá? Próxima. Vamos lá. A responsabilidade do servidor público municipal é o que ele quer saber. Então vamos ler aqui. Leia o caso a seguir. Um servidor público municipal, no exercício de suas atribuições como motorista de prefeitura, então é um motorista, servidor público municipal, motorista. Ao dirigir sob efeito de álcool, invadiu a calçada de uma rua e atropelou um pedestre, causando-lhe danos estéticos, morais e materiais. Pessoal, presta atenção aqui, ó. O servidor público, no exercício das suas atribuições, na qualidade de agente público, tá? Que ele fez? Ele atropelou um pedestre. Então você já sabe, né? O cara é um servidor público, motorista da prefeitura, tá agindo na qualidade de agente público, atropelou um pedestre. O que você lembra? Estado, responsabilidade objetiva. E o servidor público, o agente, ele pode responder por uma responsabilidade subjetiva quando o Estado entrar com uma ação regressiva contra ele. Então vamos lá. Após a devida apuração dos fatos por meio de um devido processo legal e garantidos os direitos ao contraditório de ampla defesa, a responsabilidade civil do servidor público a responsabilidade do servidor é subjetiva, não é subsidiária, não é solidária e não é objetiva. Objetiva é de quem? É do município. E subjetiva é do agente. Então, gabarito, letra C de cachorrinho. Beleza? Ok, né? Engraçado, né, pessoal, que o Instituto Verbena fazendo uma questãozinha, contando um casinho, né? Achei bem interessante isso aqui, tá? Bem melhor questão do Verbena, assim, né? Do que aquelas questões diretas. Vamos lá. No âmbito do Poder Executivo Federal, o direito de regresso, então, Executivo Federal, direito de regresso, previsto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, somente será exercido, somente, na hipótese de o agente público ter agido. Pessoal, o que a gente lembra, né?
Lembra aí. De novo, né? Tô sendo repetitivo. Terceiro lesado sofreu algum tipo de lesão, sofreu algum dano causado pelo Estado na figura do agente público, foi lesado, vai entrar com uma ação contra o Estado mediante responsabilidade objetiva. E o Estado ele vai entrar com uma ação de regresso, né, uma ação regressiva contra o agente se, né, e vai apurar se houve dolo ou culpa. Então, o agente, pessoal, ele vai ser esse direito de regresso, né, somente será exercido na hipótese do agente ter agido com dolo ou culpa. Então vamos lá. Letra A. Na hipótese do agente ter agido com culpa leve em suas decisões ou opiniões técnicas. Pessoal, nós não falamos especificamente disso, mas culpa leve, isso aqui eu colocaria errado, tá? Culpa leve, tá? É dolo ou culpa. Mas assim, pessoal, quando fala dolo ou culpa, por exemplo, dolo é quando ele teve a intenção de fazer algo, né? Ele quis fazer aquilo. Então, por exemplo, um servidor que está dirigindo um veículo lá da prefeitura e ele quer atropelar alguém. Ele vai, eu vou atropelar aquela pessoa ali. Agiu com dolo. Agir com culpa é quando ele age com imprudência, imperícia, negligência. Então não é culpa leve. Culpa levíssima em suas decisões ou opiniões técnicas. Também não, né? Culpa levíssima. Letra C. Com dolo ou erro grosseiro em suas decisões ou opiniões técnicas. Pessoal, para mim essa aqui parece muito certo. O dolo nós sabemos e a culpa, lembra que a culpa ela tá envolvida na imperícia, na negligência, na imprudência, que tem aqui relação com dolo grosseiro, com erro grosseiro, tá? Então, para mim, gabarito letra C. Letra D, independentemente de culpa ou dolo, aqui já está errado. Lembra que a responsabilidade do agente, ela depende de dolo ou culpa. Então, gabarito letra C. Algumas pessoas reclamaram dessa questão aqui. Aqui nos comentários você consegue visualizar. Mas é porque isso daqui tem uma extração lá do Código Civil, tá? Mas assim, você não precisaria saber do Código Civil, não, desculpa, da LINDB, né? Você não precisaria saber a LINDB, era só fazer essa análise que eu falei. Dolo ou culpa, culpa leve não faz sentido, culpa levíssima menos sentido ainda, porque quando a gente fala de culpa, a gente fala de imperícia, imprudência e negligência, tá bom? Próxima. Vamos lá. Diante de tal situação, a responsabilidade civil decorrente desse ato. Então, vamos lá. M da S, sei lá, Maria da Silva ou Manuel da Silva, funcionário público de uma repartição pública estadual, tá? No exercício de suas funções, então na qualidade de agente público, ao praticar um ato, acaba por causar danos a quem? A JP. Beleza, então o MS, na qualidade de funcionário público, causou danos a JP. Após a averiguação interna da administração pública, constata-se que M da S, né, Manuel da Silva, causou o dano por ter agido com negligência. Então, se ele agiu com negligência, ele agiu com culpa. Até mesmo porque seus colegas já o tinham advertido várias vezes de que deveria tomar mais cuidado com os atos por eles praticados, pois poderia trazer problemas para as pessoas que estavam recebendo aquele serviço público. Então, diante de tal situação, acerca da responsabilização decorrente desse ato, vamos lá, pessoal, a gente já sabe. A repartição pública estadual, ela vai ser responsável objetivamente. E o funcionário público, pelo fato dele ter agido com negligência, ele vai ser responsabilizado subjetivamente, ok? Então vamos lá. Letra A. A responsabilidade é objetiva restritivamente a Manuel da Silva, pois a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, nada a ver. O Estado pode ser responsabilizado independentemente da discussão da culpa de seu servidor. Até agora tá certo, né? Mas não pode agir regressivamente contra o Manuel da Silva, pois ele não agiu dolosamente. Errado, né, pessoal? A ação de regresso que o Estado vai mover contra o agente é quando a culpa ou dolo do agente, não é somente nos casos de dolo. Então é errado também. O Estado pode ser responsabilizado diante de sua responsabilidade objetiva e pode ingressar com ação regressiva em face do Manuel da Silva, pois este
possui responsabilidade subjetiva. Certinho, né? Estado, responsabilidade objetiva. Agente, responsabilidade subjetiva, ou seja, tem que haver dolo ou culpa, tá? Então, gabarito, letra C. A responsabilização é exclusiva do Estado. Não exatamente, né? Pois a sua responsabilidade é subjetiva, já está errado, tá? Então, gabarito tá certinho aí. A responsabilidade civil do servidor público em razão do dano causado a particular é subjetiva. Beleza, tá certo. A responsabilidade do servidor, do agente, é subjetiva. E dispensa a investigação de comportamento com dolo ou culpa. Pelo contrário, pessoal, a responsabilidade do agente público, ela é subjetiva pelo fato de termos um elemento subjetivo. Que elemento é esse? Dolo ou culpa. Beleza? Então tá errada. A responsabilidade civil exclui a responsabilização criminal? Nada a ver, pessoal. Pode ter uma responsabilidade civil, pode ter uma responsabilidade administrativa, pode ter uma responsabilidade criminal. Então tá errado isso aqui. Deve ser atestada pelo Poder Judiciário em ação civil de improbidade administrativa, sem ser considerado objeto de processo administrativo. Nada a ver, pessoal. Pode ter um processo administrativo, pode ter um processo judicial, os dois vão correr independentemente, tá? E letra D, tem como pressuposto a demonstração de comportamento com dolo ou culpa. Correto. Responsabilidade do servidor é subjetiva, tá? Por que é subjetiva? Porque depende dos elementos subjetivos, dolo ou culpa. Letra D. Aí aqui a letra E, está sujeita ao teto constitucional de remuneração. Nada a ver. Próxima. Vamos lá. O Estado-membro é obrigado a... Então vamos lá. Um cidadão sofreu comprovados prejuízos em razão da conduta do agente público estadual atuando nessa qualidade. A gente sempre fala isso aqui e a questão repete, né? De acordo com a Constituição Federal e as normas relacionadas à responsabilidade da administração pública, em relação ao cidadão em pauta, o Estado-membro é obrigado a, de novo, o Estado, responsabilidade subjetiva, vai ter que reparar o dano, tá? O Estado-membro é obrigado a reparar o dano, podendo exercer o direito de regresso em face do servidor, que responderá objetivamente perante a administração. Pessoal, só o português aqui, ó. Que responderá, isso aqui é o servidor. Então é como se você estivesse falando aqui, ó. O servidor vai responder objetivamente? Errado. O servidor responde subjetivamente. Tá? Tá errado. O Estado-membro é obrigado a reparar o dano, desde que comprovada conduta dolosa ou culposa. Pessoal, a responsabilidade objetiva do Estado independe de dolo ou culpa do agente. Letra C. O Estado-membro é obrigado a ingressar com ação regressiva em face do servidor em toda situação em que for condenado a reparar os danos nos autos do processo em que se discutir o evento principal. Não, né, pessoal? O Estado vai ingressar com uma ação regressiva quando o servidor, né, quando ficar comprovado o dolo ou culpa do servidor. Letra D. O Estado-membro é obrigado a reparar o dano, respondendo o agente perante esta é a administração, em ação regressiva, caso comprovado ato comissivo, omissivo, doloso ou culposo, né? A gente pega esses 4 elementos aqui, é como se fosse dolo ou culpa. Tá certo, né? Então, gabarito, letra D de dado. Próxima. No tocante à responsabilidade extracontratual do Estado, considerando o arcabouço doutrinário e a normatização da Constituição Federal, vamos lá então, né? Então, de novo, responsabilidade extracontratual. Vamos lá. Só marcar aqui responsabilidade extracontratual. Vamos lá. O parágrafo 6º do artigo 37 da Carta Política de 1988, né, a nossa Constituição, ao apregoar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, inclui numa interpretação analógica as empresas públicas e sociedades de economia mista.
Exploradoras da atividade econômica, ó, negativo, né? Nós já falamos, exploradora de atividade econômica não entra na responsabilidade objetiva, tá? As empresas públicas e a sociedade de economia mista vão responder se prestar serviço público. O Brasil adotou a responsabilidade objetiva, na modalidade risco administrativo, tudo correto, né? Donde se avalia a existência dos elementos conduta, resultado, né, ou dano, e nexo de causalidade, não sendo admitidas excludentes. Como não admitidas? A gente falou que no risco administrativo nós temos aí algumas excludentes, por exemplo, força maior, caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e outros exemplos aí que excluem, tá? Então tá errado isso aqui. A teoria do risco integral não aceita no Brasil, já está errado, né? Eu falei para vocês que no Brasil, a teoria do risco integral, que é aquela que não admite excludentes de responsabilidade, ela vai ser aplicada ali em casos de dano nuclear, ataques terroristas, danos ao meio ambiente, etc. Então, errado, né? Os atos legislativos, via de regra, não ensejam a responsabilização objetiva para o Estado. Beleza, como regra geral, não. Todavia, a melhor doutrina e jurisprudência estão a reconhecer a sobredita responsabilidade nas hipóteses de edição de leis inconstitucionais, tá? E tem que haver o dano para o particular numa lei inconstitucional e de leis de efeitos concretos, que nós falamos que as leis de efeitos concretos são aquelas leis formais, ou seja, elas foram construídas sob a égide de um processo legislativo de lei, mas do ponto de vista materiais, elas não são leis. Por quê? Porque elas não trazem regras gerais, abstratas, tá? Então, no fundo, leis de efeitos concretos são como se fossem atos administrativos. Um exemplo é a desapropriação. Então, tá certa, tá? Gabarito letra D. Bom, pessoal, aqui eu acho que tá bom, né? Acho que foi suficiente sobre esse tópico de responsabilidade civil. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui pelos principais pontos e com certeza na prova você vai conseguir acertar, beleza? Então, no mais é isso, tá? Se você tiver gostado, já sabe, né? Já se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, me segue lá no Instagram e no mais é isso, tá? Abraço e até mais.